Sim, quero a Cristo, bem junto estar. Ela mandei conseguir apontar ao lar eterno, lar de esplendor. Lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Amém. Louvado seja Deus. Bom dia a todos. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Lizinha. Que bom a gente acordar e poder ouvir esse hino, né? Bem junto a Cristo. Bem junto a Cristo é o desejo de todo adorador, né? De todos aqui que chegaram a essa sala, daqueles que ainda estão por chegar, né? Estar bem junto a Cristo por toda a eternidade. Bom dia, Isaac. Abra seu microfone. Bom dia, tudo bem? Bom dia! Estamos muito felizes, né? De ter você aqui, né? Na nossa sala, para louvar e agradecer o nosso Deus, né? Nesses momentos, agora que se segue, nós vamos então fazermos duas orações. Você vai fazer uma, eu faço, né? Eu faço a primeira e você faz a segunda, e aí você já pode começar a mensagem, tá bom? Tá bom. Então vamos orar. Bondoso Deus que estás nos céus, nós estamos gratos, Senhor, porque o Senhor nos acordou. Mais um dia, porque o Senhor quer que nós estejamos bem junto a Ti, por toda a eternidade. Amém. E por isso, Senhor, o Senhor vai usar o seu mensageiro mais uma vez para nos ensinar como nos comportar, como conduzir a nossa vida, para que esse encontro se aconteça o mais rápido possível e que, ao nos encontrarmos, Jesus, nunca mais vamos nos separar. Ó Jesus, como ansiamos esse dia, que esse dia chegue logo. Por isso, Senhor, prepare o nosso coração para esse grande reencontro contigo por toda a eternidade. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Fica conosco. Abençoe aqueles ainda que não entraram, Senhor, que o seu santo anjo possa acordá-los e que eles possam aqui também ouvir essa mensagem que o Senhor preparou nesta manhã. Nosso desejo, nossa oração é que o Senhor nos prepare nesse momento e também conduza o mensageiro em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso maravilhoso Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos dá nessa manhã de buscar na sua palavra conhecimento, sabedoria, buscar na sua palavra vida. Ó bondoso Pai, dá-nos entendimento, que a sua palavra possa brilhar nos nossos corações com verdades preciosas, com pérolas, que ajude a nos libertar de nós mesmos e a crescermos na sua graça e no seu Espírito. Seja com cada um presente nessa sala, aqueles que vão assistir depois, que o seu Espírito toque no nosso coração e se revele a nós de uma maneira como nunca antes compreendemos. É o que rogamos, não porque merecemos, mas em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Então, Isaac, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Seja bem-vindo. Ok, obrigado. É um privilégio para mim poder compartilhar com vocês agora a apresentação. Tá? A apresentação que a gente vai estudar hoje é a respeito
da cruz do Calvário. A gente tem orientações divinas de que a gente deveria passar pelo menos 1 hora por dia refletindo sobre as cenas da vida de Jesus. E nos é dito que é especialmente as cenas finais. Então, nessa manhã a gente vai estar refletindo um pouquinho nas cenas da vida de Jesus. Mas antes vai ter uma introdução. E a introdução, ela começa, nos fala sobre hoje, Deus está colocando sobre nós, nessa manhã, um contrato divino. Vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. O mesmo que Jesus propôs para Israel, ele propôs para cada um de nós hoje, nessa manhã. E, portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus e que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e o seu juízo, para que se vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Então Deus nos propõe hoje a vida. E junto com a vida, não tem como escapar. Precisa estar agregada à obediência. E é aí que mora toda divergência, porque todo mundo quer vida, mas obediência não necessariamente, né? Muito pelo contrário. Nós, naturalmente, a gente corre da obediência. Né? A nossa inclinação é para a desobediência. Mas a obediência vai nos levar à paciência, à bondade, à abnegação, à humildade, ao altruísmo, à justiça e à verdade, ao perdão. É esta vida que Deus nos propõe. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servirem, aí a morte vai vir. E a morte, ela se apresenta de uma maneira até sedutora para a gente. Porque muitos colocam em primeiro lugar o poder, o prazer, a popularidade, a posse, que não necessariamente em si são ruins, mas na mão do eu, na mão de uma pessoa não transformada pelo Espírito, o poder leva à traição, o prazer leva ao abuso, a popularidade leva ao engano, e as posses, as pessoas querem ter posse para ter controle. E um controle de algo que Deus não colocou ao nosso controle. Algo que está no controle de Deus. Então a gente vê que o mundo está entregue à indulgência, à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. Controlam as massas do povo. Mas os seguidores de Cristo têm um chamado mais sagrado. Sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis no imundo. À luz da palavra de Deus, somos justificados em declarar que a santificação não pode ser genuína. O que não opera esta renúncia total da busca pecaminosa e gratificação do mundo. Então, uma busca pecaminosa e gratificações do mundo, elas nos impedem de ter uma santificação genuína. Então, concupiscência, porque aqui fala sobre 3 pecados capitais: concupiscências dos olhos, soberba da vida e concupiscência da carne. No dicionário fala que concupiscência é a cobiça de bens materiais. É o anelo de prazeres sensuais. Então, a concupiscência da carne é o anelo por prazeres sensuais. A gente está num mundo extremamente sensualizado.
E hoje em dia se acha até comum as crianças estarem sensualizadas, o que é algo assim realmente gritante, né? E porque todo mundo está, então por que as crianças não podem estar? Né? Mas é um absurdo a sensualidade, né? O anelo a prazeres sensuais. E tem uma realidade nisso que é muito negligenciada. Pornografia, abusos são tão frequentes, até dentro da igreja, infelizmente, né? Então a gente vive num mundo de pecados, negando o pecado, achando que tudo tá bem e que a gente vai ser transladado na imundície do pecado que se prevalece no mundo hoje, mesmo no mundo cristão. E o anelo, a concupiscência dos olhos seria o anelo, a cobiça por bens materiais. A gente vive numa era moderna que o consumismo ele tomou conta de todo mundo. As pessoas querem consumir, porque elas só vão ser felizes se estiverem consumindo e se tiverem dinheiro para garantir o consumo até o resto da vida. E aí busca em primeiro lugar os bens materiais, né? Elas passam no mínimo 8 horas por dia buscando os bens materiais. E aí quando a gente fala, não, olha, fica 1 hora estudando sobre a vida de Jesus por dia. Ela fala, não, isso é demais, passar 1 hora só meditando na vida de Jesus, estudando. Isso é extremismo, isso é fanatismo. Que ponto chegamos, né? Que ponto? Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos serão acrescentado. Porém, a gente corre, a gente vive no tudo mais. E aquilo que deve ser principal, muitas vezes é negligenciado. Então, a morte, ela se apresenta para a gente, como poder, prazer, e a gente acaba colocando essas coisas em primeiro lugar. Só que tem um preço a ser pago por isso. E quer a gente reconheça ou não, esse preço, ele vai chegar. Se você está buscando em primeiro lugar o prazer, o poder, a popularidade, posse, que é o buffet do egoísmo, você vai colher o que? A Bíblia fala, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, ele vai colher. Se você semear na carne, você vai colher o quê? Na carne. E aí você vai colher raiva, vergonha, humilhação, medo. As pessoas correm a vida inteira atrás de bens materiais. E aí, quando consegue alguma coisa, tem um medo, uma tensão de que alguém vai roubar, de que vai acontecer alguma coisa. Sabe, aquele segurar o medo, o ciúme, abandono, tristeza, mágoa, apatia, rejeição, solidão, melancolia, ódio, desejo, vingança, ressentimento. Sabe o que é ressentimento? É a nossa incapacidade de perdoar e viver ressentindo um agravo que ocorreu no passado. Então, quando alguém faz algo de errado conosco, qual que é o remédio? É o perdão. Só que a gente é incapaz de perdoar. Geralmente, nós somos incapazes de perdoar, sabe por quê? Em muitos dos casos é porque a gente nunca conheceu o perdão de Deus. Porque quando o Espírito de Deus tocar no nosso coração e nos mostrar o quão indigno nós somos, e a despeito da nossa indignidade, do nosso imerecimento, Deus nos perdoa. A gente recebe isso de graça. Quando os outros nos perdoar, a gente vai ter um espírito muito mais amoroso, muito mais gracioso para com eles. Por quê? Porque quando a gente é perdoado por Deus, a gente recebe o que não merece. Se a gente recebeu o que não merece, mas o que precisava, vai ser muito mais fácil agora a gente dar aos outros o que os outros precisam, e não o que os outros merecem. Mas muitas vezes a gente não ficou aos pés da cruz o suficiente
para se conhecer, para se perceber quem nós somos, a grandiosidade do que Jesus fez por nós primeiro, para a gente poder fazer isso por outros, perdoar outros, né? E eu acredito que se você viveu o suficiente, você já está com essa bagagem, uma bagagem emocional muito grande, de tristeza, de mágoas, ressentimento e esgotamento, frustração, revolta, desespero, ira, confusão, constrangimento, dor, desprezo, frieza, pânico, ansiedade, desorientação e aí vai. Então, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, existe um caminho, existe uma verdade. E só existe uma maneira da gente conseguir a vida. E essa maneira é Cristo. Então, assim, hoje em dia, no mundo, existe uma tendência, se você está assim, busque um profissional. Eu acho que nós, como cristãos, diante dos nossos problemas, a gente não deveria buscar um profissional. Quem que a gente deveria buscar? A Cristo, em primeiro lugar. Deus, sim, pode usar um profissional, mas é Ele que deve usar o profissional. Não é o profissional que tem que usar a Cristo para nos salvar. É Deus que tem que usar o profissional. E Deus só vai usar o profissional se a gente buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro a sua palavra. Primeiro, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Não está falando ide a um profissional, vós que estão cansados e sobrecarregados. É vinde a mim. Jesus, ele já assumiu a nossa paternidade, sabia? Às vezes a gente começa a reclamar, não, porque meus pais eram abusivos. Esqueça os seus pais. Seus pais foram representantes do seu verdadeiro pai por um período muito curto da sua vida. E Deus já assumiu a sua real paternidade, legítima paternidade. Deus é o nosso pai. E Ele nos chama, vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado. E aonde Jesus quer nos levar? Vinde a mim, que sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim. Antes de passar, a gente chegar ao céu, a gente precisa passar pela cruz, numa experiência na cruz do Calvário junto com Jesus. Então, nessa manhã, eu convido você que está triste, que está magoado, que está com vergonha, que tem ressentimento, que está com o coração cheio de uma bagagem emocional muito grande. Eu te convido nessa manhã, vamos até a cruz. Vamos ver qual é esse caminho que Jesus nos apresenta. Esse caminho, essa verdade e essa vida. Vamos à cruz do Calvário. Aqui na cruz do Calvário, nós vamos ter uma oportunidade de passar pela mesma experiência que Jesus passou. Porém, uma perspectiva completamente diferente. Mas essa experiência da cruz do Calvário, ela pode nos transformar. O Imaculado Filho de Deus pendia da cruz, a carne lacerada pelos açoites. Aquelas mãos tantas vezes estendidas para abençoar, pregadas ao lenho. Aqueles pés tão incansáveis em serviço de amor, cravado no madeiro. A régia cabeça ferida pela coroa de espinhos. Aqueles trêmeos lábios entreabertos para deixar escapar um grito de dor. E tudo quanto sofreu. As gotas de sangue que lhe correu da fronte, das mãos e dos pés. A agonia que lhe atormentou o corpo. E a indizível angústia que lhe encheu a alma ao ocultar-se dele a face do Pai. Tudo fala
a cada filho da raça humana, declarando: é por ti que o Filho de Deus consente em carregar este fardo de corpo. Por ti, ele destrói o domínio da morte e abre as portas do paraíso. Aquele que impôs calma, as ondas revoltam e caminhou sobre as espumejantes vagas, que fez tremer os demônios e fugir a doença, que abriu os olhos de cego e chamou os mortos à vida, ofereceu-se a si mesmo na cruz em sacrifício. E tudo isso por amor de ti. Ele, o que leva sobre si os pecados, sofre a ira da justiça divina e torna a si mesmo pecado. Então, Jesus, ele também passou pela experiência da cruz do Calvário. Essa experiência que nós precisamos passar, compreender. E quando ele chegou até essa experiência, Jesus não tinha cometido nada que merecesse ele passar por essa experiência, porque ele era perfeito. Ele teve uma vida completa, amorosa, não para si, mas para os outros. Ele viveu, pensou e orou. Para quem Jesus viveu? Para nós, para os outros. Ele não simplesmente viveu, mas os pensamentos dele estavam em quem? Em nós. E ele também orou. Viveu, pensou e intercedeu. E continua intercedendo por cada um de nós. Em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos, a quem o fizeste? A mim. Por quê? Porque quando a gente maltrata alguém, o nosso pecado de maltratar essa pessoa está sendo feito contra quem? Contra Jesus. Então, olha, Jesus foi pessoalmente ferido? Não. Ser pessoalmente ferido é pensar em si mesmo, é focar no que significa para mim. Jesus não pensou em si mesmo, mas em quem? Nos outros. Então, Jesus, ele nunca foi pessoalmente ferido. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos. Os seus discípulos o abandonaram. Judas o traiu. Pedro o negou. Porém, Jesus não foi ofendido. Ele teve pena do pecador e não raiva. Isso é complicado, né? Quantos de vocês, quando as pessoas erram, vocês ficam com raiva delas? Quantos de nós ficamos com raiva? Nós somos tentados a ficar com raiva do pecador. Mas Jesus não tinha raiva do pecador. Ele não tem raiva de nós quando pecamos. Ele tem pena. Porque ele não se vitimiza com os nossos pecados. Por quê? Porque ele sabe que a verdadeira vítima é aquela que caiu em pecado. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele colherá. Então, o homem que peca, a alma que pecar, esta morrerá. Então, a vítima é o que peca, e não aquele que sofre consequências do ato pecaminoso de outro. Então, Jesus, ele nunca levou nada pessoal. Logo, Jesus, ele não se sentiu pessoalmente ofendido. Então, ele conseguia, mesmo em situações assim, que para a gente seria um desespero, ele conseguia ter aquela resposta perfeita. E devido à resposta dele perfeita, ele tem uma onda de influência. E essa onda de influência de Jesus está atingindo a cada um de nós, hoje, nessa manhã, aqui, através
Olha a onda de influência. Uma gota que cai no mar, essa gota vai refletindo. Ela vai atingir muito longe. Da mesma maneira, a influência de Jesus está nos atingindo nessa manhã. Logo, se Jesus não levou nada pessoal, se a sua resposta era perfeita, se a sua influência era boa, Jesus, ele não carrega, sabe, essa bagagem emocional que às vezes a gente fala 2 minutos e já vem um choro porque o coração está cheio de emoção. Jesus, ele não tinha essa bagagem emocional. Ele tinha uma paz que ultrapassava entendimento nas tribulações. Nossa, Jesus, ele merecia. Ele é elegível à vida eterna. Agora vamos ver como eu chego na cruz do Calvário. Eu chego numa condição muito diferente da de Jesus. Aqui, olha, Jesus chegou, esse traço, esse verde mais da cor do meu verde, é a minha natureza. E esse azulzinho aqui é a natureza de Deus, natureza divina. Jesus tinha dois, tinha a natureza humana e a natureza divina. Agora eu só tenho esse verdezinho, a natureza humana, e uma natureza humana extremamente complicada. Então eu chego como um pecador, egoísta, só busco os meus próprios interesses. Jesus, ele não buscava os seus interesses. Ele viveu, ele pensou e orou por quem? Pelos outros. Só que nós, a gente nasce já focado no nosso próprio eu. Egoístas, facilmente ofendido. Nossa, eu lembro que para mim, quando eu li um texto inspirado que fala que nós não estamos aqui para defender os nossos sentimentos, mas para salvar almas. Isso foi um baque para mim, porque eu vivia o tempo inteiro defendendo meus sentimentos, advogando a minha própria causa. Qualquer coisa eu me ofendia e, sabe, tentava me defender. Nós não precisamos nos ofender e nem nos defender, porque nós temos um advogado que intercede por nós. E ele é muito melhor do que qualquer defesa que a gente possa fazer de nós mesmos. Mas muitas vezes a gente perde o direito desse advogado porque a gente está falando, ele não vai defender a nossa causa. Se a gente está pegando a nossa causa nas nossas mãos, ele vai deixar a gente. Então, nós somos facilmente ofendidos. Quando a gente é ofendido, o que a gente faz? A gente agride, né? A gente ofende outros. Então, o ofendido, ele se torna um ofensor, um agressor. E aí, geralmente, a gente fica ofendido com o pecado de outra pessoa. Aí a gente fica com raiva, porque a pessoa pecou. E a raiva é o sinal de que a gente odeia o pecador, porque a gente ama o pecado. Para você entender isso, que quando você tem raiva de alguém que fez alguma coisa errada, você está amando o pecado, porque você está odiando o pecador porque você ama o pecado. Para você entender isso de uma maneira bem clara, deixa eu exemplificar isso para você. Se você chegar em casa e o seu cônjuge tiver comido todo aquele pote de quiruim, sabe o que é quiruim? Quiruim é gordura animal saturada. É colesterol oxidado. Colesterol oxidado, deixa eu explicar para vocês. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Nova York e constatou-se que o colesterol oxidado, em uma semana, ele começa a formar placa de aterosclerose no coração. Então, assim, é algo letal. E aí eles tentaram pesquisar quais os alimentos
alimentos entre aspas, né? Que tem um maior teor de colesterol oxidado. Então, eles encontraram que são os alimentos que misturam açúcar, leite e ovos. Então, açúcar, leite e ovos juntos. O açúcar oxida o colesterol dos ovos e do leite. E faz com que, em uma semana, as placas comece a formação de placa de aterosclerose nas artérias do coração e do cérebro, e aí vai. Então, existe um potezinho de qui ruim. Qui ruim porque ele está cheio de colesterol oxidado. Só que a natureza humana acha que ele é qui bom. Quando você chegar em casa e o seu cônjuge se afogou no pecado, na lama, sabe? Desobedeceu a lei, comeu todo o que ruim, você tem raiva dele ou você tem pena dele? Então, geralmente, por a gente amar o pecado, a gente vai ter raiva do pecador, porque a gente acha que o pecador está em ganho, enquanto na realidade você tem que ter pena, falar: Senhor, tenha misericórdia dessa criatura intemperante, ajuda que ele não tenha um ataque do coração, ajuda que ele não tenha uma insuficiência renal, e que a mente dele não fica mais com aterosclerose, o pensamento ruim, discernimento ruim, e prejudique o relacionamento. Vocês estão vendo? Então, nós nos ofendemos com o pecado, com o pecador, porque a gente ama o pecado. E aí, quando a gente ama o pecado, a gente odeia o pecador. E aí, a gente se sente ofendido pessoalmente, a gente se torna um agressor. E aí a gente faz novas vítimas. E aí vai de uma onda má, de influência má. E aí uma bagagem emocional. Isso cria uma bagagem emocional muito grande. Logo, nós somos elegível à morte eterna. Porém, aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. Então, aqui não está falando que Jesus carregou o preço do pecado. Ele carregou o preço do pecado. Mas esse texto especificamente está falando que ele foi feito pecado. O que isso significa? Significa que na cruz do Calvário, Jesus, sabe aquele pecado do Isaac de intemperança? Na cruz do Calvário ele foi feito quem? Intemperante. Sabe? O Isaac super abusivo, na cruz do Calvário, quem que é o abusivo? É o Isaac? Não, é Jesus. Sabe o Isaac, que é mentiroso? Na cruz do Calvário, Jesus se fez o quê? Foi feito a mentira. Então, na cruz do Calvário, quem que é o mentiroso? Jesus. Quem que é o egoísta? Jesus. Quem que é o ofendido? Jesus. Quem que é o que agrediu e fez nova vítima? Jesus. Por quê? Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, aquele intemperante na cruz do Calvário, quem foi? Então, a gente tem aqui duas pessoas que chegam na cruz. Nessa experiência da cruz, Jesus, ele pega os nossos pecados. Ele é feito os nossos pecados, para que nós, então, na cruz, Jesus é o pecador, Jesus é o egoísta, Jesus é o ofendido, Jesus é o agressor. Ele que fez nova vítima, ele que teve aquela influência ruim para os filhos, ele que carregou, ele é aquele que tem aquela bagagem emocional. E por ele se fazer nós, ele sofreu a morte
da cruz. A morte, a dor, mas não simplesmente a morte, mas a morte eterna. Para que ele se fez pecado, para que nós fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. Então, a experiência da cruz, ela não simplesmente tira a condenação do pecado, mas ela transforma o quê? O pecador. Porque ali na cruz do Calvário, naquele momento, você é crucificado com Cristo e nasce em uma nova criatura. Porque ali não mais eu vivo em mim, mas Cristo vive em mim. E é Cristo que efetua em mim a sua verdade. Então ali, olha, você viu que aqui, olha, a gente tinha simplesmente natureza humana caída e deformada. Aqui, a gente continua com a natureza humana caída. Mas a gente tem uma outra natureza. A gente nasce do Espírito. E aí, depois da experiência da cruz do Calvário, sabe aquele abuso que você sofreu na infância? Você passou pela experiência do Calvário. Quem sofreu esse abuso quando a gente passa pela experiência do Calvário? Quando fizeste a um desses meus pequeninos, a quem o fizeste? A Jesus. Então agora você é liberto de todo ressentimento contra aqueles abuso que você sofreu na infância. Sabe? E agora, quem é para que nós fôssemos feitos justiça de Deus? Então, quando nós, pecadores, passamos pela experiência do Calvário, quem que tem uma resposta perfeita? Quem que não pega mais as coisas pessoais? Quem que agora tem uma influência boa? Quem que de graça recebeu e de graça vai dar? Somos nós. E na cruz do Calvário, quando a gente passa por essa experiência diariamente, a gente sai dali sem bagagem emocional. A gente sai ali pronto para um dia a gente testemunhar do caráter de Jesus, de bondade, amor, longanimidade. Então, esse processo ele ocorre pela graça. Mediante o quê? Mediante a fé. Vocês querem estar mais perto de Jesus? Quanto mais perto de Jesus, a gente vai entender mais essa troca. A gente vai estar mais agradecido a Ele por essas trocas. E a gente vai estar disposto a deixar o nosso eu crucificado com Cristo no Calvário. E aqui, depois dessa experiência, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto vida e morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então, a vida, ela está foi proposta para cada um de nós, e não simplesmente proposta, mas ela foi já nos concedida na cruz do Calvário. Qual é a nossa decisão hoje? Queremos aceitar essa troca da cruz do Calvário? Queremos aceitar o que Jesus fez por nós, pela fé? Que Deus nos abençoe, que nesse dia a gente possa realmente levar na cruz do Calvário todas as nossas ansiedades, todas as nossas mágoas, todos os nossos pecados, tanto aqueles que nós cometemos, quanto aqueles que cometeram contra nós. São todos os pecados. Ficam ali na cruz. Jesus os carrega.
E aí a gente pode sair da cruz do Calvário, dessa experiência da cruz do Calvário, libertos. Libertos do nosso egoísmo, das nossas ofensas pessoais. A gente não vai pegar mais ofensa, porque a gente sabe o que quer que o ser humano faça a nós, na realidade não está fazendo a nós, está fazendo a quem? A Cristo. Então a gente não vai ficar mais sendo facilmente ferido, né? Porque a gente não vai pegar pessoal as afrontas. E aí a gente vai ter essa libertação. Que Deus nos abençoe até essa libertação diária na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, né, por essa mensagem tão especial que o Senhor nos preparou essa manhã. Olha, eu estou aqui impactada, né, com essa frase, né, que as ofensas são feitas a Cristo, né, e não a mim. E também quando eu ofendo alguém, eu agora vou pensar, né, 1000 vezes antes de falar, né, porque às vezes a gente quer ganhar uma briga e uma discussão através de uma ofensa. Que Deus nos abençoe, que nós possamos fazer uma reflexão sempre na experiência de Cristo aqui nessa terra, para que nós possamos cuidar do nosso semelhante de nós mesmos. Nós vamos agora encerrar esse momento com as orações. Quem gostaria de orar, para a gente poder estar encerrando? Juninha, obrigada, Juninha. Deixa eu ver se a Rutinha não está aqui hoje, né, para estar fazendo louvor. Tem alguém aí que gostaria de fazer o louvor após a Juninha orar? A irmã Nícia hoje também não está aqui. A Míria, que faz o louvor sempre. Bom, então nós vamos ter, né? Nós vamos ter as duas orações. Eu vou pedir o Isaac, então, para terminar com uma oração. A Juninha depois ora em seguida. E vamos dar ao início as considerações, tá? Isaac, então você pode terminar com uma oração e a Juninha também ora depois, tá bom? Tá bom. Então, oremos. Nosso maravilhoso Pai, graças te damos pelo seu amor que se manifestou de uma maneira tão grandiosa na cruz do Calvário, que precisaremos de toda a eternidade para compreender todas as implicações desse amor tão grandioso. Ó bondoso Pai, mas sabemos que no momento a gente pode compreender o suficiente para sermos libertos. Liberto da nossa própria culpa e liberto dos ressentimentos pelos pecados dos outros que têm nos afetado. Dá-nos a sua graça nessa manhã, que onde abundou o pecado no nosso coração, possa superabundar a sua graça, e que sejamos transformados à medida e estatura de Cristo Jesus. É o que te rogamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Continuando aqui, Paizinho, na tua presença, com os nossos joelhos dobrados, queremos te agradecer. Queremos te agradecer porque o Senhor nos acordou nesta manhã com vida, com saúde e com o desejo de estar bem junto ao Senhor. E louvado seja o teu nome, porque o Senhor veio ao nosso encontro. Obrigada, Senhor, por mais uma mensagem tão objetiva, que falou profundamente ao meu coração e certamente aos corações aqui presentes. Obrigada, Senhor.
Obrigada por nos despertar mais uma vez, Paizinho. Às vezes os nossos olhos são abertos pela manhã, pela madrugada, mas ainda continuamos a dormir espiritualmente. E o Senhor hoje nos despertou mais uma vez, trazendo a nós mais uma palavra de esperança. Nós queremos sim, Senhor, viver a eternidade com o Senhor. Mas antes precisamos ter o nosso caráter transformado. Antes precisamos nos assemelhar mais ao Senhor. O Isaac definiu muito bem através das cores. Creio que, como eu, a maioria que é visual. E nós vamos lembrar disso. A nossa cor, ela precisa achegar à cor de Cristo Jesus. Que ao agir, possamos ser mais racionais, usar mais as faculdades superiores como o Senhor nos ensinou ontem, e menos as faculdades inferiores, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a não nos apressar a sair da Tua presença. Ajude-nos a sentir o desejo de permanecer aos pés da cruz. Pelo menos 1 hora, Senhor, que é o tempo que o Senhor nos aconselha, nos orienta, através do Espírito de profecia. Nós queremos, Senhor, nós queremos ser semelhantes a Jesus. Nos ajude, nos dê força para permanecer aos pés da cruz. E ao levantarmos do nosso cantinho de oração, saiamos com uma certeza de que não será eu a viver, mas Cristo vivendo em mim. Fica conosco, sei com a família do mensageiro. O Senhor continue a cuidar dele, da sua esposa Cimei, dos seus filhos. Toma, Senhor, cada um em tuas mãos. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece as dificuldades, mas eu bem sei a confiança que essa família tem no Senhor. E que em Ti todas as promessas possam ser cumpridas na vida dos Teus servos. Em nome de Jesus nós te oramos e no nome deles nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Rendido aos teus pés, eu quero estar, meu Jesus, contemplando o teu rosto e o teu olhar de amor, e dizer o quanto amo, como me disseste tu. Quero servir-te, Jesus, como me ensinaste tu. Louvado seja teu, Débora, porque Cristo tem nos ensinado aqui a todas as manhãs como conduzir a nossa vida emocional. Olha como Deus é incrível. Ontem, né, o Daniel pregou, né, sobre as nossas faculdades inferiores e superiores. E hoje o Isaac, né, veio aqui completar aquilo que Deus começou ontem. Nada aqui é combinado, viu, Isaac? Mas o Senhor, ele coloca o Espírito Santo no mensageiro, qual é a mensagem que deverá ser traga. E a gente fica maravilhada como Deus tem conduzido, porque o Espírito é o mesmo que estava ontem
né, no Daniel, hoje estava no Isaac, para nos ensinar a abandonar aquilo que ainda está nos prendendo a esse mundo. Nós vemos que quantas pessoas estão ainda rancorosas, iradas, quando são ofendidas, estão ali repetindo, né, para um, para dois, contando, para se sentirem vítimas. As pessoas querem ter ali alguém que compactue, não, você tem razão, é isso mesmo, você está certa, né, você tem que fazer isso mesmo. Então, às vezes, a gente quer ser a vítima ali dentro do problema e quer ganhar simpatizantes. Mas hoje nós aprendemos que aquela pessoa, né, quando ela nos ofendeu, quando ela nos machucou, quando ela nos agrediu, ela não ofendeu, não foi a nós, foi a Cristo, né? Então, quando Isaac disse que nós temos que meditar pelo menos 1 hora na pessoa de Cristo, eu lembrei aqui de um texto aqui de Desejado de Todas as Nações. O modo de agir de Jesus, como que era? E aqui fala assim, o modo de agir de Jesus era um mistério para os seus pais. Ele parecia ser uma pessoa separada. Encontrava seus momentos de felicidade ao estar a sós com a natureza e com Deus. Muitas vezes o nascer do dia o encontrava meditando, estudando as Escrituras ou orando em algum lugar retirado dessas horas tranquilas. Ele voltava para casa a fim de retomar suas tarefas. Qual era o momento de felicidade de Jesus? Era quando ele, sozinho, estava com o Pai. Que coisa maravilhosa! Se nós a cada manhã acordarmos com Jesus, depois voltar para casa, trabalhar com Jesus, tomar o café da manhã com Jesus, almoçar com Jesus, jantarmos com Jesus, dormirmos com Jesus, certamente todos esses sentimentos inferiores, eles serão dissipados. Jesus, no seu dia a dia, né? Quando ele saía ali para os seus afazeres, o Desejado fala que Jesus tinha pouco dinheiro para dar, mas muitas vezes se privou de comer para dar alívio aos que eram mais necessitados que ele. Quando seus irmãos falavam de madeira para os pobres e degradados, Jesus, por sua vez, lhes dirigia palavras de ânimo. Aos que estavam necessitados, ele oferecia um copo com água e, sem fazer alarde, lhes entregava a própria comida. Sabe por que ele fazia isso? É porque ele acordava com Deus. E é isso que nós estamos aprendendo aqui hoje, que meditar pelo menos 1 hora na vida de Jesus vai nos ensinar a ser a pessoa que Deus quer de nós. Pessoas mais felizes, pessoas que vão abandonar a amargura, a murmuração, o rancor, a ira, porque nós vamos refletir a bondade de Cristo em nós também. Seremos como Cristo. Que Deus seja louvado por essa mensagem. Nesse momento, nós vamos dar, então, aqui, nós vamos, então, compartilhar aqui o que nós aprendemos, né? Ou um testemunho, né? Eu estou vendo que a Juninha já está com a mãozinha levantada. Juninha, você quer falar alguma coisa ou porque você esqueceu de abaixar na oração? Elô, eu estou aqui, assim, ainda reflexiva, sabe? Impressionada. Porque você começou falando algo que Deus estava aqui martelando no meu coração, na minha mente, e eu estava a pensar exatamente sobre isso, como o Espírito Santo tem atuado aqui neste lugar. Quando eu digo aqui, eu digo na sala de consagração. Nós temos todas as manhãs, todas as madrugadas, acordado
e vindo para cá. E quando você falou assim, a Rutinha não está na sala, eu fiquei pensando e falei, Senhor, aí você falou, a irmã Nice também não está, e eu falei, mas não é possível. Deus tem aqui pessoas que louvam, nós somos adoradores, né? Não somos cantores, mas somos adoradores. Eu até pensei em falar para o Isaac louvar, porque eu sei que ele canta muito bem, mas aí eu fiquei a pensar, e lembrei da Débora, e a Débora veio louvar. Lembrei do irmão Valmir, e eu vi agora que ele colocou uma mensagem que ele também faria o louvor. Nós já temos uma pessoa para louvar no final, que o irmão Valmir sempre está conosco. E Deus, ele é muito bom. Mas, além disso, que testemunhamos aqui, nós testemunhamos a essência que foi a mensagem que Deus foi colocando aqui no meu coração, e eu acredito que no coração de todos os irmãos aqui presentes. Você falou algo que estava aqui a pensar, a fala do Daniel ontem e a continuação hoje pelo irmão Isaac. Deus é tremendo. Deus, ele fala conosco o tempo todo. Ontem eu fiquei a pensar assim, Senhor, realmente nós não temos usado as faculdades superiores, nós não temos permitido a clareza de mente que precisamos, porque temos deixado prevalecer somente aquilo que é inferior. As paixões, os sentimentos e até os ressentimentos, né, como o Isaac falou hoje. E Deus, ele é muito bom. Ele é muito bom e todos os dias ele vem nos ensinar como negar o nosso eu, como salvar-nos de nós mesmos. Porque se a gente prevalecer nessa circunstância de que precisamos nos defender, temos que ficar na retaguarda, temos que estar na defesa, temos que isso, temos que aquilo, nós tiramos os méritos de Cristo em nossa vida. E se a palavra diz, não sou eu mais quem vive, e sim Cristo vive em mim, como que eu não estou permitindo? Eu não estou permitindo Jesus trabalhar como meu advogado. Eu não estou permitindo Jesus ser meu salvador pessoal. Eu mesma estou tentando, pelos meus próprios méritos, justificar os meus erros, salvar-me dos meus erros. Que Deus possa ter misericórdia de mim e possa me ajudar a ter misericórdia das pessoas. No momento em que as atitudes dela não são delas mesmas, e sim do inimigo que está lhes usando. Que Deus me ajude. Em nome de Jesus, essa é a minha consideração. Obrigada, Isaac. Deus te abençoe, meu irmão. Quero muito voltar à Serra do Cipó, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, Joninha, por essa sua consideração. No Desejado de Todas as Nações ainda continua falando, né? Jesus é o nosso exemplo. Em sua vida familiar, ele é o padrão para todas as crianças e jovens. Que coisa maravilhosa! Jesus é o nosso exemplo. A Débora colocou no chat, né, que ela teve uma experiência muito maravilhosa lá na Serra do Cipó, né, de libertação. Débora, você gostaria de compartilhar conosco alguma coisa vivida nessa experiência? Bom dia, Heloísa. Bom dia, Débora. Estava tentando abrir o aplicativo aqui.
Eu fui à serra uma vez como acompanhante da minha sogra, e aí eu ouvi essa mensagem, né? A Irani sempre coloca que quando a gente escuta uma vez, é para a gente prestar atenção, e duas vezes é como se fosse assim, preste mais atenção, coloque em prática, tome atitude em relação a isso, né? E Deus me deu a oportunidade de ficar lá 15 dias. Então, eu ouvi na primeira semana e ouvi na segunda semana. E, e a gente guarda mágoas, e essas mágoas nos prendem num quadro depressivo. E a gente não consegue doar com o coração mais aberto. A gente até tenta, mas parece que não consegue. Essa mensagem me ensinou que quando a gente faz realmente é para Jesus. Por mais que a gente tente fazer para Jesus, essa mensagem me conscientizou, entrou no fundo da minha alma, como se é para Jesus a minha vida, o meu comer, o meu vestir, é tudo para Jesus. Então, não existe outro lugar onde a gente encontre realização pessoal se não for viver para Jesus. E o que são as nossas dores emocionais comparadas ao que Jesus viveu, né? Ele deixou um céu, e por mais que ele nasceu humano, mas ele tinha consciência. Aos poucos ele foi tendo consciência do que era viver uma vida santa e ver nós, filhos criados por ele, amados por ele, rejeitando. Então, eu acredito que essa dor foi muito além de qualquer dor que a gente possa sentir, de rejeição, de desamparo. Então, foram essas reflexões que me ajudam, né, no dia a dia a, a relevar essas questões e entender que o viver é para Jesus, o existir é para Jesus, e a força para que nós vivamos para Ele também vem dele. O mais gracioso e lindo é que essa força para entender isso também vem dele. Então, tudo é Jesus na nossa vida. E eu sou muito, muito, muito grata por ter passado esse tempo lá, pelas pessoas que eu conheci lá, pelos outros missionários que eu conheci lá. Lá eu tive um contato com a Sandrinha também, que depois a gente veio trabalhar juntas. Então, Deus ele tem uma maneira, né, muito característica e muito precisa de nos guiar e de nos levar para a salvação, porque Ele quer que nós vivamos felizes, né? Felizes apesar do que a gente passe aqui. A felicidade é entender que a nossa vida é Jesus. Eu vivo assim, da serra para cá, isso tem sido o meu pensamento sempre que eu me entrego, sempre que me sobrevoa pela cabeça, que a gente não pode impedir que os pensamentos ruins venham, e mesmo, ainda mais quando você já tem uma tendência de anos aí, remoendo vitimismo e várias outras coisas. Então, quando eles passam pela minha cabeça, Jesus não faria assim na situação sua. O que Jesus faria? Como seria que Jesus ia agir? Né? E aí isso tem me feito viver cada dia um pouquinho melhor. E é essa a minha consideração, Heloísa. Louvado seja Deus, Débora, que a mensagem, né, do Cristo, do Salvador, já fez diferença na sua vida, né? E faz diferença todos os dias. Isaac, você tem mais alguma coisa a dizer? Então, eu estava na dúvida entre duas apresentações, e nenhuma dessas duas era a que eu fiz. Uma, mas as outras não tinha PowerPoint. Aí eu achei que ia ficar complicado para vocês acompanharem. Uma era sobre a confiança em Deus e a outra sobre vítima ou vitorioso. E aí, no final, eu achei, não, talvez seria melhor
dar uma apresentação que tivesse algo visual para vocês poderem acompanhar os textos, né? Mas eu realmente acredito que a nossa confiança em Deus, ela precisa ser uma confiança genuína, porque se for no Google, o Google fala que confiança em Deus é acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. E isso não é verdade. Deus não está no controle de todas as coisas. Se Deus estivesse, Deus seria responsável por tudo de ruim que está acontecendo neste mundo. Toda a miséria, todo o sofrimento seria responsabilidade divina, se Ele tivesse no controle de todas as coisas. Por que eu falo que está no Google? Porque o que está no Google é o que as pessoas acreditam. E se não é, se torna o que as pessoas acreditam. Porque uma mentira dita repetida 1000 vezes, se torna, teoricamente, ela é aceita como verdade, né? Então, Deus não está no controle de todas as coisas. Deus não está no controle dos nossos pensamentos, não está no controle das nossas sentimentos, Ele não está no controle das nossas ações, Ele não está no controle da nossa vontade. Mas Ele escolheu, assim, a gente não está colocando um ponto aqui que Ele não tem poder de controlar, Ele poderia, mas Ele decidiu nos dar o controle disso. E por nós usarmos mal esse controle, é que tem acontecido um monte de miséria, um monte de coisas ruins neste mundo. Mas Deus, Ele pagou o maior preço pela nossa irresponsabilidade em usar esse dom tão precioso que é a liberdade que temos. Mas Ele pagou o maior preço para não nos privar de ter essa liberdade de escolha, de ação, porque tem 3 princípios que trabalham junto, que é o amor, justiça e liberdade. Sem liberdade não existe amor, também não existe justiça sem liberdade. Então, esses 3 princípios é junto, são princípios do trono de Deus: amor, liberdade e justiça. Então, Deus, quando Ele nos dá liberdade, é porque Ele nos ama. E é porque Ele é justo. E muita gente culpa Deus por Deus dar liberdade. Porque aí ela pega e fala, e é como a nossa natureza está inclinada por mal, e nós temos liberdade, muita gente fala, Deus me criou assim, Ele quer que eu seja feliz, então Deus não nos criou assim, a gente tem um relato bíblico, Deus nos criou diferente. Foi o exercício mal da liberdade que nos levou no estágio que estamos. Então, quando nós confiamos em Deus, a gente tem que usar a nossa liberdade para colocar nossas ações e a nossa vida na direção do poder que nós clamamos confiar. Por exemplo, eu confio que esse médico é bom, mas eu não vou seguir a prescrição dele. Adianta alguma coisa eu confiar nesse médico? Isso não é confiança, isso é presunção. Porque eu confio que o médico é bom, eu paguei a consulta tudo, mas eu não faço o que o médico orienta. Então, assim, nosso cristianismo precisa ser mais ativo. Se nós confiamos em Deus, vamos colocar nossa vida em conformidade com as orientações de Deus. E isso é fé. O que passa disso é presunção, né? Então, eu acredito que a gente tem que tentar colocar em conformidade aquilo que está no nosso controle, colocar em direção ao que Deus orientou. E aí sim, aí a gente pode descansar no Senhor, que Ele vai completar o resto. Mas enquanto aquilo que está no nosso poder a gente não coloca, o que está no nosso controle a gente não coloca em conformidade com aquilo que Deus orientou, é presunção a gente achar que Deus vai completar o resto, vai fazer aquilo que Ele nos deu poder para fazer, né? E a cruz do Calvário é uma das coisas. Está no nosso poder e contemplar o que Deus fez por nós.
Sabe, uma das coisas que faz a gente tão desamparado, tão magoado e tão chateado no mundo, sabe o que que é? É baixa Jesus estima. Não é baixa autoestima, é baixa Jesus estima. Porque se a gente valorizasse o sangue do Cordeiro que foi vertido no Calvário por nós, realmente a gente veria o quanto Deus nos ama. E o amor de Deus vai nos dar um significado na vida que nada mais nesse mundo pode dar. Então, que a gente possa realmente contemplar mais a Jesus diariamente e crescer na sua graça e no seu poder e na Jesus estima. Heloísa, eu aqui estou assim, cada hora mais deslumbrada, né? Isaac, amei sua analogia. Eu não tinha ainda parado para pensar nesse detalhe. Baixa Jesus estima. Eu vou anotar isso. Eu preciso todos os dias refletir nisso. Não é abaixo autoestima, é abaixo Jesus estima. Obrigada mais uma vez, irmão. Deus seja louvado. Amém, Juninha. Nós estamos aqui no banquinho da Escola de Cristo. A cada manhã é Jesus nos ensinando, né? E hoje nós aprendemos aqui que o nosso inimigo não é o nosso semelhante. O nosso inimigo é Satanás. É dele que temos que ter raiva, é dele que temos que ter rancor, né? E Jesus Cristo, ele vem para nos libertar de todos esses sentimentos. Quando olhamos para Cristo, nós entendemos que todas as ofensas, né, são feitas para Cristo. E aquele sentimento que antes nós tínhamos, não leva o desaforo para casa. Aí, hoje eu acredito que nós vamos mudar muito esse conceito, né, de não levar desaforo para casa. Se pisar no meu pé, ai, ai, ai. Quantas vezes ouvimos isso e quantas vezes falamos isso? Mas quando nós olhamos para Cristo, aí nós entendemos por que Cristo disse que nós temos, né, se alguém bateu na sua face, ofereça o outro lado. Cristo era assim. Cristo não revidava, Cristo não lutava, Cristo não brigava, Cristo não vingava, mas Cristo amava e ele perdoava. Que esse possa ser o desejo do nosso coração hoje. Eu não estou vendo mais nenhuma mãozinha levantada. Alguém mais gostaria de considerar? Não havendo mais ninguém, né? Nós então vamos para o nosso encerramento. Eu quero convidar, então, alguém aqui para fazer uma oração. Elô, antes, porém, da oração final, eu sei que já está, o tempo já não permite tanto mais, mas, assim, a gente sente falta das pessoas, né? Eu sei que hoje é domingo, talvez quiseram ficar um pouco mais na cama, o frio, não sei, mas eu gostaria de movimentar os irmãos, de relembrá-lo, de orar por aqueles que sempre estão conosco e que hoje não estão. E uma dessas pessoas é a irmã Miriam, né? Você citou o nome dela aí. A irmã Nícia, eu sei que ela está em um velório de amigos nesta madrugada. E a irmã Ana Maria sempre está conosco, hoje não está. E alguns outros nomes também. A Iaponira está com a família. Então, temos vários nomes. E o irmão, a irmã Jane, o seu esposo Mário. Então, eu gostaria de lembrar os irmãos, a irmã Terezinha é sempre aí nosso ícone de oração, e eu sei que ela tem uma lista aí do pessoal da sala, que ela está sempre orando por todos. E eu também faço isso sempre. Vamos aproveitar o dia hoje, o primeiro dia da semana, e vamos orar por essas famílias
E quem for orar agora, né, que possa lembrar também de orar, ainda que de forma genérica, por todas essas pessoas que sempre estão conosco e como estamos de modo virtual, nós não sabemos efetivamente o que está acontecendo, mas Deus sabe e eu sei que Ele pode visitar cada um. Esse é meu pedido. Amém, Juninha. Então, vamos lembrar, né, dos nossos queridos aqui da sala. Lembrando também, gente, que amanhã nós vamos dar continuidade ao estudo, né, do santuário. Então, o irmão Odair vai estar na segunda e na terça-feira, né, com a segunda parte, né, está sendo uma bênção, muito aprendizado, né? Então, vamos ter aí segunda e terça-feira a continuidade desse estudo. Né? Lembre aí aos irmãos, convide pessoas que gostam de estudar sobre o assunto, né? Porque realmente está sendo muito rico todas as informações que ele tem trazido aqui para todos aqui da sala. Bom, nós vamos então encerrar nesse momento com uma oração e o irmão Valmir, ele vai encerrar então com o louvor, tá, irmão Valmir? Então, após a oração, eu queria pedir a irmã Terezinha para encerrar esse momento aqui com a oração. Pode ser, irmã Terezinha? Pode sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Então vamos ajoelhar, né? E vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o teu santo nome, porque estamos encerrando essa sala na certeza que mais uma vez o Senhor falou poderosamente aos nossos corações, às nossas mentes. Muito obrigada pela tua palavra. Pai eterno, eu quero clamar ao Senhor que nos ajuda a viver esta mensagem. Dai a cada um de nós o dom, a capacidade de amarmos, de perdoarmos mutuamente uns aos outros. Quero agradecer ao Senhor pela mensagem e pela vida, Pai, do teu servo, que o Senhor, neste momento, manifestou na vida dele, para que ele pudesse trazer essa mensagem do Senhor para todos nós hoje. Abençoa a vida do teu filho, do teu servo, abençoa o ministério dele. Toma em tuas mãos e o abençoa. Abençoa cada pessoa que esteve nessa sala aqui nessa manhã. Oh Deus, o super necessidade de cada um de nós, sonda os nossos corações e nos abençoa. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Quero colocar nas tuas mãos também as pessoas, ó Pai, que têm estado aqui e que hoje o Senhor sabe por que não estão. Eu quero clamar ao Senhor por cada uma das pessoas que sempre estão nessa sala e que hoje não puderam entrar. Visitas, ó Pai, as abençoa, derrama sobre essa Santo Espírito e que amanhã, Pai, todas nós possamos estar novamente aqui para mais uma vez estarmos em comunhão com o Senhor. Nos ajude nesse dia a continuarmos em oração. Ó Pai, cada um de nós, a minha lista de oração, a lista da Júnior, de tantas outras pessoas mais, que tem uma lista de pessoas, de nome de pessoas que estão orando, clamando ao Senhor por libertação, por salvação, por transformação. Ó Deus, ouve, Pai, atua na vida de cada uma dessas pessoas e ó, pelos milagres que nós estamos clamando ao Senhor e dai-nos hoje um dia na Tua presença. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O irmão Valmir pediu para cantar. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim. Extravagante, infinito e é por ti. Todo mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por mim para me salvar.
O eterno amor morreu na cruz para viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus. Louco para pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi, não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dará vida para morrer em meu lugar? Tem um amor inexplicável a me amar. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim para me salvar. O eterno amor morreu na cruz para viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco para pulsar junto ao teu coração, eu não sei te explicar. Maneira, pleno amor Ele me dá, tenho salvação em sua luz. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim para me salvar. O eterno amor morreu na cruz para viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco para pulsar junto ao teu coração, eu não sei te explicar. Amém. Amém. Obrigada, irmão Valmir, pelo seu louvor, né? Tão inspirador. Bom, gente, então nós queremos desde já agradecer o Isaac, né? Pela sua participação. Queremos também agradecer a todos que aqui entraram, né? E até amanhã, né? Às 5 horas da manhã aqui no Brasil, às 9 horas da manhã em Portugal e na Inglaterra, e aonde daremos continuidade ao nosso estudo do santuário. Que Deus o abençoe e que vocês possam ter uma feliz semana, né? Que Deus possa ser com cada um de vocês nessa semana que já deu início, né? Para que nós possamos passar pelo menos 1 hora ao lado de Cristo. Assim seremos pessoas mais felizes até a eternidade. Que Deus nos abençoe. Estamos encerrando então a sala. Um abraço a todos. Bom dia.